Então, diante disso, a gente pensa na questão da história do surdo, né? Na história da educação dos surdos, que eles é, tiveram todo esse processo de serem obrigados a oralizar, né? Eu não sei se eu já falei para vocês um pouco na aula passada sobre isso, né? Que eles foram obrigados a oralizar, que eles foi proibida a Libras, né? A língua de sinais, na verdade, em todo mundo houve essa proibição em 1880, no Congresso de Milão. Então, os surdos eram amarrados, as mãos amarradas nas costas, para eles não utilizarem língua de sinais na escola. Isso em todo o mundo, né? Então, é, eles foram obrigados, de fato, a oralizar, né? Com técnicas grosseiras às vezes, com técnicas inadequadas às vezes, né? Há um filme que a gente consegue ver isso bem, que chama Meu Nome é Jonas. Eu vou colocar o nome dele na plataforma para vocês não esquecerem. E se vocês puderem assistir, eu acho que vocês vão gostar bastante. Porque explica bem assim a questão da vida do surdo. Eu acho que vai ajudar bastante também sobre a questão da cultura e a identidade surda da aula da semana que vem. Então, se vocês puderem assistir, assistam. Meu Nome é Jonas, que mostra como era ensinada. É um filme antigo. Ele não é tão longo, eu acho que não passa de 1 hora e pouco, mas é um filme que mostra essa realidade, um surdo nascido numa família ouvinte, como é que os pais lidam com essa situação da chegada de uma criança surda e quando os pais descobrem a língua de sinais, como é que isso funciona. E esse filme, ele mostra bem assim essa realidade da questão do surdo no dia a dia do surdo, né? E aí mostra como é que eram feitas os trabalhos de fonoaudiologia. Ainda hoje, muitos fonoaudiólogos fazem esse trabalho de oralização com muitos surdos e muitos pais acreditam, infelizmente por falta de orientação, eles acreditam, aliás, é uma coisa assim que eu penso bem, que eu penso bastante em trabalhar uma questão de formação para a área de medicina, né? Para a área dos médicos, porque GO, pediatra, porque muitos médicos não sabem essas questões particulares dos surdos. Então, normalmente, quando uma criança surda nasce, eles dizem que, infelizmente vai ser surdo, seu filho vai ter algumas limitações, e assim, ainda hoje se fala assim de ser uma criança que não vai evoluir, que não vai. E a gente conhece muitos surdos com doutorado, com mestrado, que são profissionais, né, na área de psicologia, na área de fisioterapia, direito, medicina, arquitetura, engenharia, em toda a área tem surdo. Então, assim, eles são capazes, né? Acontece que a comunicação é diferente e as questões da cultura e da identidade também são diferentes. E que aí esse assunto a gente vai ver semana que vem, tá? Mas aí essa questão do surdo-mudo perdurou por muito tempo, né? Assim como o forçar o surdo oralizar, né? Ser ensinado a falar. Inclusive, é um mito muito comum, ainda hoje, muito forte ainda hoje, de que se o surdo aprende Libras, ele não consegue oralizar, ele não consegue aprender língua portuguesa. E isso, de fato, é um mito. O surdo consegue sim aprender a oralizar, aprender língua portuguesa. Só que a gente precisa ter metodologias específicas para ensinar o surdo. É uma área, inclusive, que é muito nova assim, na ciência. Poucos estudos sobre metodologia, o ensino ao surdo, como que a gente ensina. Se fala muito de uma pedagogia visual, de Campelo, né, da Ana Regina Campelo, que ela diz do surdo ser ensinado, acho que foi o trabalho dela de mestrado ou de doutorado. O trabalho dela foi o, os surdos precisam ser ensinados a partir do visual. E aí eu já deixo a dica com vocês, professores de biologia.
né? Que quando a gente tiver um surdo em sala de aula, a gente precisa prezar muito pelo visual, né? A gente normalmente tem um intérprete em sala de aula, hoje as escolas já conseguem, na sua maioria, contemplar a contratação do intérprete para auxiliar na comunicação, mas não é só isso. É necessário que o professor se dedique às questões visuais para o surdo, ok? Então, se ele vai dar aula sobre célula, por que a gente só falar da célula se a gente pode trazer ainda mais hoje no mundo da tecnologia, né? Que a gente encontra vários sites, vários programas que fazem a coisa toda acontecer, né? Então vamos usar desses artifícios, dessas ferramentas, dessa tecnologia para a gente trazer essa informação para o surdo, tá? Essa metodologia, ela não vai só privilegiar os surdos, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que os ouvintes também vão, né, aprender muito mais vendo uma célula, as partes dela, os desenhos no slide, ou até fazendo, né? Como muitos professores fazem, a célula com gel e tudo mais. A gente hoje tem muito mais recurso para isso, né? Recursos, não é financeiro que eu digo, é recurso tecnológico, né? Então, a gente encontra várias coisas. Esses dias eu fui dar uma aula sobre, vou colocar para vocês quando a gente chegar nos aspectos biológicos da surdez, que também que é na unidade 5, né? Que mostra assim como que funciona a audição nossa, né? Como entra o som, como ele se transforma de som mecânico para sinais é, neurológicos. Enfim, a gente encontra essas coisas da biologia acontecendo, o crescimento dos animais, ou os tipos de tudo, né, na biologia. E eu acho que em muitas áreas a gente encontra bastante material visual. Essa é uma dica assim, principal para as aulas com surdos, né? Aulas de qualquer disciplina com surdos. Ok, então a gente viu essa questão de ter essa obrigação da oralização, né? De ter que oralizar, de ter que aprender a falar, né? E hoje a gente vê que o surdo consegue falar, consegue aprender a falar, aprender a oralizar, é assim que a gente chama, oralizar, ok? E falar e oralizar ou leitura labial, tá? A diferença, eu oralizo, eu falo, oralizar é falar. Fazer leitura labial é quando o surdo olha para você e ele consegue ler os seus lábios, ok? Não sei se existe hoje, faz tempo que eu não assisto a Globo, mas antigamente no Fantástico tinha pessoas que faziam oralização não, leitura labial dos jogadores. Lembra? Assim, então de longe consegue saber o que é que pelo vídeo, né, o que os jogadores estão falando. Tanto que de um tempo para cá começaram a cobrir a boca para poder oralizar, para que não houvesse essa leitura labial, ok? Então a leitura labial é a gente ver e entender o que, que a pessoa está falando, sem ouvi-la, né? E oralização é falar, ok? Então tá, vamos lá. Voltando para as terminologias, o texto fala de muitas terminologias, né? E a gente precisa conhecer essas terminologias e saber usá-las adequadamente, porque até hoje, nas mídias sociais, nas mídias televisivas, até na área da educação, né? Eu não digo só professores, eu digo pessoas do MEC. Hoje mesmo eu estava passando a televisão estava ligada e estava passando um candidato falando portadores de necessidades especiais, né? Que é uma nomenclatura que a gente não usa mais. Então nós como professores precisamos saber o nome certo, né, para chamar. Então, assim, hoje a gente trata de dois grupos diferentes.
pessoas com deficiência e pessoas com necessidades educacionais específicas, não mais especiais, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá bom? Então, ó, pessoas com necessidades educacionais específicas é um grupo grande. Eu, por exemplo, posso ter uma necessidade educacional específica, como tenho, né? A questão da hiperatividade, uso óculos, né? Uma pessoa, um indígena, por exemplo, que acontece muito no Mato Grosso, né? A existência de indígenas na sala de aula. Então, o indígena, que a primeira língua é a língua da etnia dele, ele tem uma necessidade educacional específica, especialmente na área da linguística ou na área cultural, não é? Hoje os campi têm recebido estrangeiros. Eles têm uma necessidade educacional específica, que é a questão da língua, da cultura, do modo de vida, de estar vindo de outro país, né? É, a questão dos jovens e adultos é uma necessidade educacional específica, porque a gente sabe que é um grupo de alunos que a gente precisa tratar de forma diferenciada, que a gente precisa ter uma metodologia diferente para lidar, para ensinar, não é? São pessoas que trabalham o dia todo, são pessoas que, por ter se dedicado muito mais ao trabalho do que ao estudo, têm uma dificuldade maior, né? Eu costumo dizer que o HD também já está bem cheio, né? Então, para aprender coisas novas, são necessárias novas metodologias, ok? Então, assim, necessidades educacionais específicas são todas e quaisquer limitações que surjam na escola, na sala de aula, né? Então, assim, os surdos estão dentro das necessidades educacionais específicas. O grupo de pessoas com deficiência está dentro do grupo de pessoas com necessidades específicas. Pessoas com necessidades específicas é todo mundo que tiver qualquer necessidade específica, certo? Tem dislexia, tem hiperatividade, tem cegueira, tem a questão da linguagem, como eu falei, do indígena, da pessoa com o nível de pobreza muito baixo, a pessoa com tudo está dentro do grupo de pessoas com necessidades específicas. Qual vulnerabilidade, qualquer necessidade específica educacional, ok? E o grupo de pessoas com deficiência é um desses grupos que estão aqui dentro. Então, tem o grupo dos indígenas, das questões linguísticas, das questões étnicas, das questões raciais, das questões de gênero. E as pessoas com necessidade, com deficiência, que a gente chama PCD, estão nesses grupos. É um grupo que está contido nas pessoas com necessidades específicas, ok? E dentro das pessoas com deficiência estão as pessoas surdas, os surdos cegos, as pessoas com cegueira, as pessoas com deficiência física e as pessoas com deficiência intelectual, ok? Então, a gente precisa compreender primeiro essas duas diferenças: pessoas com necessidades específicas e pessoas com deficiência. A segunda coisa que a gente precisa compreender com clareza é a educação especial e a educação inclusiva, ok? Olha só, antigamente existia só a educação especial. Então, as pessoas com necessidades específicas, algumas conseguiam entrar nas escolas regulares, né? Muitas delas, as coisas mais simples que não eram percebidas, como a questão da hiperatividade, por exemplo, né? Da falta de atenção, não eram gritantes para essas pessoas não estarem em sala de aula. Então, acessavam a sala de aula. Mas as dificuldades mais gritantes, mais difíceis de lidar, iam para as escolas especiais. Então, a gente tem os CEADAs, que são os Centros de Atendimento a Pessoas com deficiência auditiva. Ainda tem essa nomenclatura, eu vou já explicar sobre a deficiência auditiva e o surdo, ok? Então, tem os CEADAs, que atendem só os surdos, as APAES, que atendem grupos especiais.
foi criado para as questões da síndrome de Down, né? Mas hoje já atende outras especificidades. Tem associações só para atendimento de autistas e várias, né? Então, esses são centros de educação especial. E tem escolas, né, de educação especial. Com o tempo, começaram a fazer a integração, que seria ter salas especiais em escolas regulares. Eu não sei se foi para a turma de vocês que eu falei que a gente não utiliza a nomenclatura normal, né? Eu falei, existem os surdos, ou o sinal de surdo, e os ouvintes. Não é surdo e normal, ok? É surdo e ouvinte, porque de normal a gente não tem nada, não é verdade? Cada um de nós tem nossa limitação. Então a gente não fala normal, escola especial e escola normal. Não, escola especial e escola regular, ok? São as nomenclaturas que a gente vai ver nas legislações e que vão sendo estabelecidas na língua, ok? Então, na escola regular existiam mais salas para crianças especiais ou para adolescentes especiais. Era a integração que era feita. Só que a integração não funciona, porque aí é como se fosse um conjunto. Antes da integração, existiam dois conjuntos. Vou falar da matemática. O conjunto das escolas regulares e o conjunto das escolas especiais, né? Ou o conjunto dos alunos regulares e dos alunos especiais. E aí fizeram a integração. A integração é o grande conjunto das escolas regulares ou dos alunos regulares e um subconjunto dos alunos especiais ou das escolas especiais. Então, eles estão dentro, mas não há uma troca, não há uma interação entre essas pessoas, ok? Normalmente eram vistas como, né, com afastamento, com desdenho, com asco, muitas vezes, ok? Hoje a gente trabalha com inclusão. Apesar de hoje a inclusão ainda ter termos da integração, porque não foi feita a sensibilização com os professores, a formação com a escola, né, para que a gente soubesse como receber esses alunos e como de fato fazer a inclusão acontecer, né? Então a gente hoje, infelizmente, em muitos casos a gente ainda faz a integração, que é trazer o surdo para a sala de aula, mas não se envolver, não incluí-lo, né? Então o surdo, o cego, o autista, qualquer pessoa, vem para a sala de aula porque a lei obriga o aluno a estar na sala de aula, mas não há a integração, não há a inclusão desse aluno. Então, o surdo ele fica na sala de aula, tem um intérprete lá para atendê-lo, pronto, está resolvido, né? Então, ele fica ali, não é feita uma inclusão dele com os alunos ouvintes, o professor não mexe na sua metodologia, o professor não sai do seu conforto, né? Do seu lugarzinho de conforto. O professor não pensa em estratégias metodológicas, estratégias didáticas para que o seu conteúdo chegue nesse aluno também, nesse e nos outros, né? E ele fica ali bonitinho. E aí a gente diz um número de inclusão que na verdade continua sendo integração. O surdo só se comunica com o intérprete e vice-versa. O professor não se articula com os intérpretes, não sai do seu lugar para melhorar a questão da educação dessas pessoas todas, né? De ver cada aluno que cada um tem. E eu sei que não é fácil, viu, gente? Eu não estou dizendo que isso é fácil e é tranquilo de ser feito. Não é. Mas é necessário, né? É necessário que a gente pense na situação de cada aluno da sala de aula, ok? Então, tem essa diferença, ok? Então, hoje a gente tem a escola inclusiva. Na educação básica, a escola inclusiva, ela tem um trabalho da educação especial, que é o AEE, né? Então, a sala multifuncional, que faz o atendimento educacional especializado, que é o AEE, é um trabalho da educação especial.
porque lá sim só são atendidos os alunos que têm necessidades educacionais específicas e que as pessoas que são, os professores que vão dar aula nessa sala são especializados, né? Alguns, né, que a gente sabe que também não é uma realidade fiel, mas muitos deles são especializados e prepara meios do conhecimento lá da sala de aula chegar a esses alunos, né? É diferente da sala de apoio, ok? A sala do AEE é para o atendimento dos alunos com necessidades educacionais específicas. A sala de apoio é uma sala de reforço, ok? Então, na sala do AE, os professores vão pensar em metodologias, são psicopedagogos, são professores com especialização em educação inclusiva, né, que vão pensar em metodologias, levar essas metodologias para os professores. Precisa ter um trabalho de articulação entre os professores da sala de AE com os professores da sala regular, ok? Então, eles vão ter esse contato, tá certo? E esses professores aqui vão pensar em formas de ensinar determinados conteúdos para, eu não queria dizer facilitar, mas para dar um acesso mais compreensível para o aluno naquele conteúdo, enquanto a sala de apoio não. Ah, o aluno está tendo muita dificuldade de aprender a dividir. Aí os professores encaminham para a sala de apoio. Na sala de apoio, os alunos têm aula de reforço, ok? É diferente. Se tiverem dúvidas sobre isso, postem lá no WhatsApp que a gente conversa, tá certo? Agora, mudando para surdo e deficiente auditivo. Primeiro, a questão da nomenclatura da palavra, existe uma diferença biológica do surdo para o deficiente auditivo. O surdo, biologicamente, o surdo é aquele que não ouve, ok? E deficiente auditivo é aquele que tem uma perda. Ele ouve, mas ele tem uma perda. Ai, sei lá, eu conheço um senhor que ele perdeu a audição desse ouvido. Então, ele não é surdo, né? Tem um resquício ainda, qualquer coisa assim, ou perdeu tudo. Então, ou ele é surdo unilateral, ou ele é deficiente auditivo porque ele ainda ouve, ok? Ou tem só uma perda. Tem pessoas, nós vamos ver isso melhor na questão dos aspectos biológicos, ok? Tem pessoas que têm perdas somente de frequência. Ah, não ouve agudo, né? Agudo é o som fininho, ok? Então, perde o agudo. Essa pessoa tem deficiência auditiva, ela não é surda, ela ouve o grave, ela ouve o médio, ela não ouve o agudo, ok? Ou então perdeu 30% de cada ouvido. Muitos músicos, né, que perdem parte da audição por estar o tempo inteiro ouvindo barulho alto por conta da sua profissão. Dentista, tem muitos dentistas que perdem a audição por causa do barulho daquele aparelhinho, ok? O aparelhinho do dentista de fazer obturação. Motoqueiro, né? Porque o som da moto é muito alta, então também prejudica. Motorista de ônibus, que o motor do motorista é muito alto. Jardineiro, que mexe com cortador de grama, o som é muito alto. Então, tem perdas auditivas. São pessoas que, tendo perdas auditivas, têm deficiência auditiva. No decreto 5626, que a gente falou semana passada, fala sobre quem é o deficiente auditivo, ok? Então, vocês podem dar uma olhadinha lá para vocês não se perderem, tá bom? Isso a gente está falando nas questões biológicas, certo? Agora, nas questões conceituais, vai mais fundo, ok? A pessoa com deficiência auditiva, ela é uma pessoa que é vista nas questões conceituais como uma patologia.
Então, o surdo, a pessoa com deficiência auditiva, tem uma doença, tem uma deficiência e tem que ser levada à normalidade. Então, vamos colocar um aparelho, vamos fazer uma cirurgia, vamos tentar consertar isso para ele ser igual às outras pessoas da sociedade, ok? Então, tem uma ideia patológica nisso. Já em relação a, ao surdo, a gente entende como uma visão socioantropológica. Então, os surdos não são só as pessoas que não ouvem, são as pessoas que têm como sua língua a Libras, que vivem numa cultura surda, entende? Então, a gente divide, inclusive quem divide isso é Scliar, se vocês quiserem procurar na internet com K, Scliar. Ele divide assim, visão patológica, é quando a gente enxerga o surdo como deficiente auditivo e que precisa chegar à normalidade, a gente precisa consertar, a gente precisa melhorá-lo para ele ser igual na sociedade, entende? Então, ainda usa muito essa nomenclatura nesse sentido, as pessoas da saúde, ok? Scliar diz que quando a gente pensa no surdo, a gente está pensando num grupo de pessoas que usam uma língua, num grupo de pessoas que tem uma forma de vida diferenciada, uma questão de uma cultura diferenciada e que não tem essa sensação de perda e que não tem esse desejo de normalidade, entende? Assim, o deficiente auditivo, ele, nossa, o bichinho. Quando a gente enxerga o surdo numa visão socioantropológica, a gente não tem essa ideia de que, coitado, ele perdeu a audição. Não dá para colocar um aparelho, coitado, não escuta, entende? A gente vê como uma pessoa capaz, como uma pessoa que tem potencialidades e que a falta da audição não é um prejuízo para a sua vida, né? Porque ele tem um modo de vida a partir da perda da audição, ok? Por exemplo, os surdos têm uma percepção muito grande da vibração do som. Vou contar uma experiência a vocês. Uma vez em sala de aula, interpretando, um surdo falou assim: nossa, hoje está passando muito ônibus. Eu estava no Liceu Cuiabano. Quem conhece sabe que o Liceu Cuiabano, a escola é numa avenida grande. E nessa avenida passa ônibus, moto, carro, né? Que é a Getúlio Vargas, em Cuiabá. E ele disse: hoje está passando muito ônibus. Veja, ele ouviu os ônibus passando? Não. Ele sentiu a vibração, que é a vibração dos ônibus. Vibrava até os vidros da sala de aula, né? A vibração do som do ônibus é mais forte do que a vibração da moto, mais ainda do que o carro, entende? Então, assim, o modo de vida do surdo, pela falta da audição, é diferente do nosso. Então, eles têm percepções da vida a partir do que eles visualizam e da sensação da vibração do som. A gente vai ver isso nas questões culturais identitárias do surdo semana que vem, tá bom? Então, Scliar faz essa diferença. Foi ele que fez essa diferença do grupo, dessa nomenclatura dos deficientes auditivos e dos surdos. E aí eu gostaria que vocês postassem as dúvidas que vocês tenham sobre isso, tá bom? Porque pode ser que só o que eu tô explicando não seja suficiente, tá certo? Deixa eu ver aqui o que mais fala sobre nomenclatura, terminologias lá no texto. Tem várias coisas, né? Lá tá falando sobre a gente ter cuidado com a forma como a gente fala. Por exemplo, tem uma outra. Vocês leiam lá, por favor. Até para vocês abrirem mais, porque aqui também senão fica muito longa a videoaula, ok? Mas olha, por que a gente tem que saber disso? Para nem a gente cometer esse erro, né?
E nem a gente deixar os nossos alunos fazerem isso. Lá fala bastante, além da questão do surdo-mudo, que é muito forte, muita gente ainda hoje fala. Uma outra nomenclatura é a questão da língua e linguagem, né? Que as pessoas confundem língua com linguagem. E a Libras, ela é uma língua e não uma linguagem. Qual é a diferença? Tá lá na plataforma, quem entrou viu lá, né? A língua, ela é munida de uma gramática, de uma forma de uso padronizada, ok? Então, a gente tem regras, a gente tem uma gramática que rege e normalmente é natural, né? Vai surgindo no dia a dia. A linguagem é um meio que a gente usa de comunicação. Por exemplo, o trânsito tem uma linguagem, certo? Então a gente vê o E, a letra E lá na placa, a gente sabe que pode estacionar. O E traçado, não pode estacionar. O E com X, proibido parar. Então, é uma linguagem, a gente se comunica no trânsito por meio daquela linguagem, mas é diferente de língua, né? Porque tem toda uma questão linguística envolvida, gramatical envolvida. E em uma língua, envolve também a cultura, ok? É por isso que a gente não tem como usar uma língua só no mundo inteiro, porque nós temos culturas diferentes. Muita gente fala assim, professora, mas a língua de sinais devia ser universal. Como? Se a gente a língua ela surge da cultura ali sendo vivenciada. Eu já disse a vocês que no Brasil nós temos a Libras, mas que existem as variações linguísticas por causa do local onde ela é utilizada, ok? Porque muda, né? Como muda na língua portuguesa. Por exemplo, que a gente chama mandioca, ou macaxeira, ou aipim, não é? Por cada região, dependendo do que a gente conhece. A mesma coisa na língua de sinais. Existem sinais diferentes por conta do meio que está sendo utilizado, por questões de variações regionais, ok? Então, não tem como ser a mesma língua. Olha, para vocês terem uma ideia. Se eu faço assim para vocês, ó, é fácil, né? Ó, café, sinal de café, ó. Café fazendo o biquinho. Sem o biquinho, xícara. E assim, chá, ok? Lá na China, café é assim. Na China, café é assim. Porque é de máquina. Deve puxar uma alavanca e o café descer, diferente do nosso. Entendeu? Então, assim, assim a gente usa janela. Janela de basculante, sabe? Aquela janela que abre assim. É o sinal nosso de janela aqui, é puxando. Porque de fato a gente puxa uma alavanquinha da janela e ela abre, ok? Então não tem como a gente utilizar. Agora, existem línguas artificiais, como é o caso do gestuno, que é uma língua artificial criada para comunicação entre os surdos, quando a gente está num congresso, quando a gente está num ambiente que tem várias línguas ali, mas é uma língua artificial e ela não tem, não, ela não é complexa como a língua, né? Ela é simplificada, não vai ter expressão para todas as coisas e há muita confusão, né, com o uso dessa língua criada, né, essa língua artificial, que também existe nas línguas orais, que é o Esperanto, que é uma língua oral artificial e que é usada assim quando é necessário, quando eu não sei falar outra língua, a gente usa o Esperanto. Mas nem todos sabem utilizar, né? Até porque, enfim, ok? Então, assim, uma outra coisa que eu ia falar, a questão do preconceito nas terminologias, né? Então, a gente vê muito na escola as pessoas falarem: professora, a senhora viu o mudinho? O mudinho veio hoje? Gente, cadê o mudinho? Essa criança não tem nome? Esse adolescente não tem nome? Ele tem um nome, né? E mudinho termina sendo preconceituoso, entende? Apesar de muitas vezes ser
carinhoso, mas termina sendo preconceituoso, termina sendo motivo de risada, de um motivo de tirar onda, né? Então, é necessário que a gente, como professor, a gente conheça essas questões da nomenclatura. Surdinho, mudinho, surdo-mudo, para que a gente não deixe que os nossos alunos levem isso adiante, entende? Então, assim, a hora que a gente vê como professor, a gente diz, olha, como é o nome dele? Você não sabe? Pronto, o nome dele é esse. Quando você for perguntar ou quando for falar com ele, fale o nome. Não precisa falar mudinho, surdinho, apelido nenhum, né? Até porque hoje tem muita essa coisa do bullying, termina crescendo, né? E prejudicando, né, o aluno surdo. Às vezes a gente vê como normal, é tão tranquilo. Não, eles falam com carinho, mas às vezes a pessoa não gosta, né? A pessoa, apesar de ser surdo, mas percebe, quando um chama, todo mundo ri, né? Às vezes o intérprete tem que interpretar certas situações assim, né? Então a gente evita essas questões. Bom, eu vou parar por aqui. Vocês entrem na plataforma, leiam o material que vai falar de outras situações, ok? Para que vocês compreendam melhor. E no WhatsApp a gente tira dúvida, as dúvidas que vocês têm e outras de outros assuntos que porventura surjam, ok? E a gente dá encaminhamento, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a aula que vem.